E aí, signo de Áries, tudo bem com vocês? Libravera Tarô aqui. E hoje vamos estar fazendo aí uma leiturinha para o mês de outubro. Vamos ver quais as energias, como que a gente vai estar lidando aí com esse mês, né? Maravilhoso. E vamos lá. Eu vou começar aqui tirando para vocês com o tarô a energia atual. Então, vamos ver, energia atual do signo de Áries. Lembrando que essa leitura serve para signo solar, ascendente e lua, tá? Para esses três. Está direcionado para pessoas com o sol em Áries, com ascendente em Áries e a lua em Áries. Então vamos lá. Qual a energia do signo de Áries? Saiu aqui a carta da morte. O que eu consigo ver aqui é que outubro vai ser um período de finalizações, ou seja, eu vejo que dentro da família, tá? Dentro da família vai existir algum tipo de finalização. Eu vejo que tem muito a ver com os pais aqui, com os irmãos, com pessoas realmente da família mais próxima, né? Do ambiente de primeiro contato, assim, né? Eu vejo que a energia de vocês tá meio cansada. Eu vejo que existe um cansaço muito eminente aqui, que vem de uma certa falta de esperança. Então eu vejo vocês muito desesperançosos, eu vejo vocês numa energia meio amarga, assim, meio de saco cheio. Talvez tenha aí algumas pessoas de saco cheio dessa situação. E eu vejo que envolve um pouco a família, tá? Mas a gente depois entra nesse quesito. Mas a energia de vocês aqui saiu a carta da morte e a gente tem aqui uma carta da estrela inversa, né? Então vocês aí desesperançosos, vocês aí não sabendo muito bem como cultivar um futuro melhor para vocês, vocês não sabendo como seguir adiante, né? Porque é uma espécie de, eu vejo que é uma espécie de paralisação que está acontecendo com vocês por conta aí, né, de finalizações que são pedidas pela sua espiritualidade, né? Então, a energia que central dessa leitura e a energia de vocês vai ser a carta da morte. Então, a gente vai conseguir se basear nesse cenário de finalizações e nesse cenário de desesperança, né? Não é uma energia tão positiva, né, gente? Mas vamos ver o que mais tem aqui. Tarô, qual que é o desafio do mês aí pro signo de Áries? Caiu uma aqui. Mais uma só. Opa, caiu no chão ainda. E adivinha qual caiu? A carta da estrela. Vou pegar aqui. Olha isso, gente. Só arcanos maiores, hein? Saiu aqui primeiro a carta do eremita. Saiu a carta do mago. E a carta da estrela, né? Que eu já tinha mostrado que estava no fundo do deck. Gente, aqui é uma coisa realmente como a minha intuição estava falando. Eu vejo que é um momento de finalização na vida de vocês. E vai ser um momento onde vocês vão precisar se sentir um pouco mais sozinhos, tá? Vocês vão, vai ser necessário isso. Eu vejo que talvez aconteça algumas desvencilhações, assim, algumas separações entre vocês e outras pessoas. E vocês podem se sentir um pouco mais sozinhos nesse mês de outubro, porque é como se você entrasse num período de incubação, né? A gente tem o eremita e o mago, né? O eremita é aquela persona que ela é solitária, ela está em busca do autoconhecimento, ela está em busca de aprofundamento, ela quer aprofundar algum assunto, algum projeto. E eu vejo que aqui realmente está muito relacionado com o início de um novo projeto. Então, gente, mantenham a calma. Eu sei que a energia tá meio confusa porque vocês se sentem já sozinhos, mas é como se essa energia da solitude não tivesse sido avisada a vocês, né? Então, uh, eu, aqui a espiritualidade pede que você aceite a solitude nesse mês de outubro, que você olhe para a solitude, né, para essa solidão, porque no começo parece solidão, mas depois se transforma em solitude, né? Que vocês olhem para esse momento onde vocês estão mais sozinhos
não pra não com uma visão de, meu Deus, eu estou sozinho, eu perdi o meu apoio, talvez a minha família não me apoia mais, talvez eu não tenho conversas com as outras pessoas, talvez eu não consiga me abrir com as outras pessoas. Talvez esse mês de setembro e agosto tenha sido um mês aí realmente um pouco mais conturbado em relação à vida relacional de vocês, né? Como eu venho falando da família, mas aqui eu também falo de amigos, aqui eu também falo de pessoas do seu trabalho. Então eu vejo que é um período que vai ser de incubação. Outubro vai ser um período de incubação, onde você vai precisar ficar sozinho para conseguir perceber uma coisa, que você tem todos os recursos, que na verdade você tá sozinho é um passo super importante nesse momento. Que por mais que doa estar sozinho e que as coisas pareçam estar confusas, eu vejo que é um momento que vocês vão crescer. Porque, como eu falei no começo da leitura, vocês estão desesperançosos, vocês já estão meio de saco cheio, vocês estão se sentindo. É quase que uma paralisação, é uma estagnação mesmo. E nesse mês de outubro o objetivo, né, o desafio aqui vai ser vocês perceberem isso, que vocês estão sozinhos ou que vocês têm poucas pessoas que realmente estão próximas de vocês e que vocês vão precisar visionar as coisas, ou seja, botar uma visão lá na frente de um projeto pessoal que vocês querem atingir e retomar a esperança, né? Aqui eu vejo que para muitas pessoas, isso aqui é uma leitura geral, né? Já lembrando a vocês, mas para muitas pessoas aqui é como se fosse realmente o renascimento de um projeto antigo, ou seja, eu queria, algum tempo atrás eu queria ter feito um curso, uma mentoria, uma faculdade, eu queria trabalhar nesse lugar, mas por algum motivo, talvez por influências externas, por opiniões externas, ou realmente circunstâncias da vida, vocês acabaram não seguindo esse caminho. E agora vocês começam a perceber que aquilo que era um desejo no passado se torna um caminho para o presente, né? O mago fala disso. O mago ele enxerga que ele já tem tudo que ele precisa para começar, para ir naquele caminho. E existe muito apoio espiritual aqui, gente. Vocês são protegidos. Vocês têm uma proteção espiritual nesse momento de outubro. Existe uma coisa que guia vocês. Então a gente já olhou aqui os desafios e a energia dessa leitura, né? Vamos estar olhando agora qual que é essa missão espiritual de vocês, né? Como é que tá o espiritual de vocês, o lado espiritual, né? Porque às vezes a gente fica naquela de, eu vou pra academia, eu vou fazer exercício, eu vou comer bem, e a gente esquece do espiritual. Não estou falando que a parte física e material não é importante. É com certeza muito importante. Mas o espiritual, tanto que nessas leituras que eu vou fazer, leituras gerais, o tema espiritual vai sempre vir em primeiro lugar, gente. Sempre. Porque eles são a fundação da nossa existência. Então, como que tá a vida espiritual? Qual que é a missão aqui do signo de Áries para outubro? Existe algum karma, algum dharma? O que espera eles aí no mês de outubro? Me mostra. 3 cartinhas, saiu aqui, tudo pulando já. 2 de copas, Rei de espadas e o Pajem de ouros. Como eu já havia falado para vocês, o mês de outubro vai ser um mês um pouco mais solitário, um mês onde vocês podem sentir que algum projeto antigo retoma vocês, uma ideia nova de projeto, seja de trabalho, seja criativo, seja algum tipo de alguma coisa que você precisa incubar, ou seja, você reconhece que você precisa trabalhar naquilo, sem essa coisa de imediatismo. E como eu falei, esse 2 de copas aqui, ele está representando a força espiritual. Ou seja, eu falei para vocês que seria um mês solitário. E vai ser. Mas nessa carta aqui existem 2 pessoas.
Uma delas é vocês e a outra é a espiritualidade. Então, é uma mensagem clara aqui, que a espiritualidade vai segurar sua mão nesse momento, que é para você não surtar, que é para você ficar tranquilo. Por quê? Porque aqui vai existir uma certa dificuldade mental, né? Áries rege a cabeça, signo de fogo. O signo de Áries é comum ter dor de cabeça, enxaqueca, ou realmente um fluxo de pensamentos muito rápido. Então, essa característica do signo, e representada aqui pelo Rei de Espadas, vai estar mostrando para vocês que vai ser um período onde vocês vão se sentir fechados. Vocês vão ser vistos como pessoas mais sérias mesmo, assim, no mês de outubro. As pessoas vão olhar para vocês e vão pensar, nossa, ele tá passando por algo. Não que seja bom ou ruim, tá? Vai ser só uma visão das pessoas. Porque você tá passando por algumas coisas e um momento que eu vejo aqui de transição muito grande, gente. Imaginem, as 4 primeiras cartas, a energia atual e o desafio, todos os arcanos maiores, marcados pela morte, marcados pelo mago, o fim e o começo, o eremita e a esperança. Então, assim, é um período de transição para vocês. Então, a mente de vocês nesse mês de outubro vai estar um pouco conturbada, né? E aqui a espiritualidade pede para que vocês aceitem que vocês vão estar um pouco mais sérios, que vocês talvez estejam um pouco mais fechados emocionalmente, que vocês estejam um pouco mais críticos, né? Tipo assim, pô, alguém vai vir dar uma opinião que você não pediu. E daí você não vai ser uma pessoa escrota com aquela pessoa. Mas você vai estar com um semblante mais sério. Você vai responder, tipo, de uma forma mais ríspida, eu diria. E aqui você tem um passe livre para ser um pouco mais sério nesse mês, porque é um período de transição. Talvez seja realmente difícil para muitas pessoas aqui lidar com a solidão. Talvez vocês tenham uma família que sempre foi muito próxima e agora no mês de setembro, agosto, as coisas deram uma embolada, tá sendo um pouco mais difícil, tá cada um no seu canto, ou seus familiares e amigos estão trabalhando muito, então não tá tendo tanto tempo para vocês se comunicarem, se verem. Então aqui a mensagem é clara, que vocês se permitam também fechar-se um pouco, né? Mas João, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa sorridente. Eu não. Eu não. Eu sou até meio people pleaser às vezes, né? Eu gosto de agradar os outros, eu não gosto de ser ríspido, eu não gosto de ser grosso. Mas nesse mês de outubro vai ser um pouco difícil para vocês continuarem nessa energia que vocês estão falando, tá? Mas se conseguirem, ótimo. Como eu disse, é uma leitura geral. Nada é no pé da letra. Aqui eu tô passando uma inclinação pro mês de outubro. E para finalizar aqui a questão espiritual, muitas portas vêm se abrindo, né? Esse pajem aqui de ouros vem sinalizando algum tipo de ajuda. Eu vejo que vocês recebem, apesar de vocês estarem no momento sozinho, podem vir pessoas de fora que vão te dar um toque, que vão te passar uma visão, vão te passar um conselho. E assim, gente, aqui o hack que a espiritualidade está falando com o pajem de ouros é que vocês não menosprezem e não subestimem pessoas mais novas, amigos mais novos, pessoas desconhecidas que estejam mais novas, crianças, porque tudo existe na nossa consciência. E talvez a mensagem que vocês precisem venha através de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa que é mais nova, às vezes de um sobrinho, de um primo. Então, vem uma ajuda muito certeira para vocês, né? E a espiritualidade que mandou mesmo. Não vai ser uma coisa aleatória. Vai ser porque você precisa de ajuda. Outra coisa também que é interessante frisar aqui é que no mês de outubro vocês têm que se permitir serem iniciantes. Talvez seja um pouco difícil para vocês, pela energia ariana.
que vocês sejam iniciantes, que vocês vão ser falhos, né? Esse projeto que eu falei, que talvez seja retomado ou seja iniciado um novo projeto, vou tomar um cafezinho aqui. Vai fazer vocês, como eu falei, é uma coisa que vai demorar um pouco. É médio e longo prazo, não é imediato. Você não vai começar esse projeto em outubro, ou se já começou agora no finalzinho aqui de setembro, e já vai ter resultado. Já vai ter o que você almeja. Não vai ser assim. Vocês vão ter que aceitar que vocês são iniciantes, que vocês estão começando algo, que vocês estão se permitindo primeiro entrar numa vibe de solidão, solitude, permitir-se ser irradiado pela espiritualidade, ou seja, apoiado, e entender que vocês são apoiados, por mais que tudo pareça solitário, e que vocês são iniciantes, que vocês estão trabalhando uma habilidade, trabalhando num projeto. Talvez aqui, gente, talvez, trocando de empresa, né, trocando de trabalho mesmo. Apesar de eu ver que isso é para poucas pessoas, eu vejo que é mais uma coisa mais íntima sua, né? É uma coisa artística, talvez. Talvez aqui tenham muitos artistas olhando esse vídeo. Talvez pessoas que ainda não se consideram. Mas tem uma frase muito legal que é: finja até se tornar real, né? E tá tudo bem fazer isso. Você não vai estar sendo um trapaceiro, você não vai estar passando por cima de ninguém, né? Se você está fazendo uma coisa que é do seu coração mesmo. Então, olha, esse mês de outubro para vocês vai ser um grande recomeço. Que pode parecer negativo agora, tá, gente? Eu sei, eu sei. Pode parecer negativo, pode parecer que você não vai conseguir suportar. Parece, é uma energia assim, ó. Parece que vocês vão sentir que vocês estão deixando tudo para trás. Quem vocês eram, né? Aqui, ó, tem até um 8 de copas aqui, ó. Caminhando para longe. E talvez, gente, seja um momento de caminhar para longe, tá? Fica aqui esse conselho para vocês. Talvez seja o momento de caminhar para longe mesmo. E tá tudo bem, porque tem momentos e momentos. E acho que além de qualquer coisa, a gente tem que ter a consciência que a gente é feito de ciclos, assim como a natureza. Assim como a gente tem o verão, o inverno, a primavera, o outono, vai ter fases na nossa vida onde vai ser o momento de a gente se distanciar um pouco. Focar na nossa espiritualidade, né? Focar na nossa conexão com Deus, com o universo, independente de que você acredite. É tudo a mesma coisa no final. Spoiler. Então, assim, é momento de trazer um pouco mais pra dentro, ficar um pouco mais sozinho. Vamos ver agora em relação ao trabalho e estudos, o que tem aí pra esse mês. Trabalho e estudos, como é que vai estar esse mês pra Áries? Mais uma. Saiu aqui, Rainha de Copas, o Sol, Cavaleiro de Paus. Interessante, gente. Interessante aqui. Primeiramente, o que eu tô vendo aqui? Que no ambiente de trabalho, no ambiente de estudos, né, caso você estude, faça uma faculdade, esteja na escola, independente, vai ser um período onde você vai estar mais emocional. Ou seja, o que significa isso? Uma emoção é uma palavra tão vaga, né? Pode ser tantas coisas. Você pode estar mais sensível, ou seja, talvez a relação com seus colegas de trabalho ou estudo esteja mais sensível nos dois sentidos, gente. No sentido de vocês criarem uma conexão a mais nesse mês de outubro, ou de vocês se desentenderem de alguma forma, né? Se desentenderem por essa sensibilidade, por essa abertura que esse mês traz, né? E eu vejo que
a impressão que eu tô tendo aqui, quando eu olho a Rainha de Copas, o Sol e o Cavaleiro de Paus, é que vocês vão precisar administrar nesse mês de outubro as suas emoções de uma forma um pouco mais consciente. Esse barulho é da máquina de lavar, tá, gente? Perdão se estiver muito alto aí. Vocês vão precisar administrar um pouco mais as emoções de vocês para que faça mais sentido aquilo que vocês buscam interiormente. Até agora na leitura a gente já percebeu que outubro vai ser um mês de finalização, que vai ser um mês onde vocês vão se sentir sozinhos, que vocês vão estar percebendo que precisam iniciar algo, retomar um projeto antigo. E vai ser um mês que vocês vão estar sensíveis. Lembra que vocês vão estar um pouco mais sérios? Só que estar sério não significa que você não está sensível. Talvez você esteja mais sensível nesse mês. E você vai precisar olhar para essa sensibilidade de uma forma bonita, gente. Lembra que vocês estão aqui na caminhada de recuperar a esperança, de recuperar uma visão para a vida de vocês. Não é sobre o trabalho. Mas no trabalho, as coisas vão se estabilizar a partir do momento que vocês acolherem essa sensibilidade. E é interessante que eu vejo aqui vocês fazendo movimentos, né? Vocês aí no trabalho, nos estudos, percebendo que existe talvez uma promoção à vista, né? Uma vaga que você quer ocupar, que você vai começar a enxergar que você é capaz. Para quem estuda aí, talvez seja um momento onde você vai estar mais focado nos estudos, que você vai estar entendendo que estudar não é sobre você tirar uma nota boa, você agradar um professor, muito menos sobre o seu futuro. Vocês vão perceber que estudar é sobre vocês adquirirem um conhecimento que já é de vocês, que vai ser uma coisa que empodera vocês. Daí sim vocês criam o futuro de vocês. É essa a energia que está passando aqui. Mas assim, de forma geral, o mês de outubro aí pro trabalho vai ser um mês mais estável. De forma geral vai ser estável. Tomar cuidado com brigas, né, com fofoquinhas, ou tomar cuidado com essa sensibilidade de vocês. Escutou uma coisa que não foi legal? Ó, gente, entra no ouvido e sai no outro. Não precisa ficar comprando briga. Não precisa ficar batendo de frente. Porque no fundo é tudo sobre a pessoa que falou. Entendeu? Então assim, vejo uma certa estabilidade, mas tem que tomar cuidado com a sensibilidade desse mês. Agora vamos ver sobre a família e relações aqui. Até caiu aqui o meu cristal, gente. Eu vou pegar, mas eu vou considerar isso um sinal de que a família tá aí pra vocês, hein? Olha aqui, ó. Ametista. Vou deixar aqui. Como que tá a família do signo de Áries? Qual que é o contexto familiar aí do signo de Áries? Me dá 2 cartinhas, por favor. Gente, como eu falei, a carta da Lua e a carta do julgamento. Vamos ver o que tá aqui no fundo. No fundo do deck tem uma rainha de ouro. Gente, seguinte, para muitas pessoas aqui o BO é com a mãe, tá? Ou com uma figura feminina próxima. Pode ser uma irmã, talvez uma irmã mais velha, ou a mãe. Existe um rolê aqui, tem um rolê aqui que vai estar... É um momento, como eu já falei desde o começo, é um momento de finalização. É um momento... João, o que é um momento de finalização? É um momento que essa cartinha aqui aparece, a carta do julgamento. Percebem como tem um anjo tocando a trombeta nessa carta? O que isso significa? Significa que vocês estão construindo uma opinião. Vocês estão chegando numa conclusão sobre as coisas. E em relação à família de vocês também. Nesse mês de outubro é um mês que vocês vão tirar uma conclusão. Por quê? Porque vocês vão estar mais sensíveis.
vocês vão estar provavelmente mais conectados com a espiritualidade. Não vou dizer que começo de outubro vocês vão estar conectados, mas quando chegar ao final de outubro, vocês vão estar mais conectados. Vocês vão estar percebendo as suas necessidades. O que você está fazendo pelos outros, pela sua família, por essa mãe, por essa irmã mais velha, por essa madrasta, né? Por essa avó, às vezes, né? Apesar de eu amar avós, tenho certeza aí que tem avós que são demoníacas. Mas aqui a questão é que você cria um julgamento, você chega numa conclusão sobre essa situação que você está passando na família. E que é desconfortável, né? A carta da lua é uma carta que traz desconfortos, é como se fosse um refluxo que você vai tendo. Então assim, gente, o conselho que eu dou aqui pra vocês é que vocês busquem seguir a intuição de vocês. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu sei que a relação com a minha mãe tá complicada, rola briga, ou o nosso jeito não bate. Ela me convidou para ir almoçar na casa dela agora, domingo. Mas a minha intuição tá me falando que eu não deveria ir. Que eu deveria ficar em casa, com meus pets, enfim, no meu espaço, cuidando das minhas coisas, trabalhando em algo. Segue a tua intuição. A tua intuição vai te salvar aqui de alguns perrengues dentro da família. E principalmente em relação a uma figura feminina, tá, gente? Tem uma figura feminina aqui. Tem a figura feminina. Vai estar salvando vocês de perrengues, porque quando você chega na conclusão de algo, no julgamento de algo, nem todo mundo vai entender. Principalmente a pessoa que está sendo o alvo da conclusão. Então aqui, vocês precisam ficar na de vocês. É basicamente essa a mensagem da leitura do mês de outubro. Ficar na de vocês, seguir a intuição, aí se dedicar um pouco mais no trabalho, talvez. Talvez o mês de setembro aí tenha sido um pouco instável no trabalho para vocês, né? Independente do que seja em relação ao dinheiro, ou as relações do trabalho, ou as tarefas do trabalho. Mas o mês de outubro melhora, tá, gente? Como eu falei antes. Então, em relação à família, gente, sigam a intuição de vocês. Vai ter um almoço de família, eu não tô afim de ir. Mas eu sinto que eu tenho que ir, porque é minha família. Ou porque é o almoço de domingo, né? Tem muitas tradições, assim, é uma cultura. Mas se tua intuição diz que não, segue a intuição. Escolhe sempre o mais safe, o mais seguro. Vamos ver agora sobre relacionamento. Pra quem tá solteiro aí, signo de Áries pra quem tá solteiro. O que tá acontecendo? Pra quem tá solteiro, 9 de ouros. E pra quem tá namorando, casado, quem tá arranjado com alguém aí, como que tá a energia, tarô? Pra quem tá no relacionamento. Tá, energias distintas aqui. Primeiro, que pra quem tá solteiro, né? Áries solteiro. Vocês vão estar com uma energia atraente. E não é uma dúvida pra ninguém que você tá entrando num período onde você vai ficar mais sozinho, sozinha, vai se conectar mais com a espiritualidade, com o seu propósito. Porque aquele projeto que eu falei no começo da leitura, lá com os desafios do mês, que vai se aceitar que você tá numa jornada de iniciar um projeto, é óbvio que você vai ficar mais brilhante. Você vai ter algum sex appeal a mais aí na sua energia. As pessoas vão ver você, às vezes, como uma pessoa mais charmosa, uma pessoa mais estável, que tem noção do que sente, do que fala, do que gesticula. Então, assim, gente, pros solteiros tá um período bom. E é aquilo, né, gente? Tomar cuidado com que tipo de pessoa você vai escolher. Ou com que tipo de pessoa você vai decidir se aproximar. Porque você vai estar construindo, nesse mês de outubro, uma certa estabilidade, um certo sentido, uma direção para vocês. Vocês estão direcionando algo no mês de outubro. Agora, vocês vão querer alguém que não está fazendo isso? Então, vamos estar se ligando aí. Agora, para quem tá num relacionamento, tá casado, tá namorando, tá ficando, 10 de paus.
Tá complicado, né, colega? Áries aí que tá se relacionando. Tá complicado, né, colega? Vejo aqui desentendimentos na relação. Vejo vocês cansados. Vejo vocês sentindo que estão carregando mais do que deveriam. Talvez são palavras que não foram ditas. Sentimentos que vocês não expuseram. Talvez eu tô sentindo que aqui existe... Porque assim, essa leitura de outubro aqui para Áries, eu vejo que outubro é um momento onde vocês estão direcionando a vida de vocês para um propósito maior, espiritual mesmo. E eu vejo que existe um conflito entre você e o seu parceiro, parceira. Onde você sente que você está se doando para o seu propósito, mas o seu parceiro ou parceira não entende, ou ele não está tão alinhado com o propósito dele. E isso causa uma desconexão entre vocês dois. Então assim, gente, primeira coisa aqui que é a mensagem. Vocês têm que entender que cada um tem o seu processo. Você não pode exigir que a outra pessoa esteja na mesma vibe de achar o seu caminho, porque você está achando numa relação. Quem já está numa relação. Então a primeira coisa que tem para falar aqui é isso. Empatia. Vocês estão se relacionando, vocês têm algo, você já tem um contrato, você com aquela pessoa. Então você tem que lembrar disso, porque aqui pode ter uma sensação de chutar o pau da barraca. No mês de outubro vocês podem falar assim, foda-se o meu relacionamento, foda-se meu namoro, essa pessoa não tá me trazendo leveza, eu tô sentindo que eu tô carregando mais coisas que eu deveria, tô sentindo que eu não consigo falar, não consigo mostrar o que eu tô sentindo. E vocês podem falar foda-se. Por que vocês não querer falar foda-se? Porque vocês não estão lembrando que vocês têm algo. E assim, gente, não é porque existe um problema na relação que vocês vão chutar o pau da barraca, tá? Esse aqui é um conselho pros arianos aí. Que eu conheço vários que são assim. Vários. Dá um problema, eu vou terminar. Ok, termina. Daí tu vai achar outro, vai dar um problema, vai terminar. Entenderam o que eu tô falando? Tem essa questão. Eu não tô falando que essa outra pessoa, o seu parceiro, não machucou você. Não oprimiu você em alguma situação, não deixou você de lado. Ou até mesmo fez alguma coisa que te machucou mesmo aí no mês de setembro, agosto. Não tô falando isso. Não tô falando isso. Mas tem gente que foi machucada aqui por esse parceiro. E que agora sente que tá trazendo muitas feridas e tá difícil de conviver, tá difícil de conversar, tá difícil de amar outra pessoa. Então, gente, primeira coisa, ter empatia pelo processo do outro. Segunda coisa, abrir a boca. Perceberam que essa leitura eu mandei vocês ficarem na de vocês em praticamente todas as partes da leitura, mas aqui na relação é momento de vocês abrirem a boca, chamar num canto e falar, a gente tem isso, a gente namora, a gente é casado, vamos ficar nessa besteira mesmo? Ou, a gente namora, a gente é casado e eu preciso te falar isso, que eu não tô me sentindo bem, tu fez aquilo e eu tô me sentindo magoado. Tem como a gente resolver isso? Tem como tu parar e me escutar um pouco? Então é mandar real, gente. Vocês precisam abrir a boca na parte de relacionamentos, pra quem tá se relacionando. E pra quem tá solteiro, o único trabalho que você tem que fazer é escolher uma pessoa certa. Uma pessoa que você entenda que ela tem uma coisa com você. E não só porque ela te admira. Importante. Vocês vão ser admirados no mês de outubro. Vocês vão ser admirados. Mas não significa que você vai escolher um dos admiradores só porque eles te admiram. Né? A gente vai ficando por aqui. Essa foi a leitura pro mês de outubro. Se vocês gostaram, continuem assistindo. Todo mês vai sair uma leitura geral para todos os signos. Então, se você tem ascendente, lua ou sol em outro signo, você pode estar entrando aqui no canal Libravera Tarô, que vai ter de todos os signos. Então é isso. Eu fico por aqui e até mais.